Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a bronquiolite, o bebê chiando, né? Porque estamos entrando muito próximo aí da estação, o pico de sazonalidade, né? De período da bronquiolite. O que é essa bronquiolite, Daniel? Antes de começar o vídeo, pedir que vocês se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem, porque mais famílias podem receber essa informação e estimulam o nosso trabalho. A bronquiolite é a inflamação das vias aéreas inferiores, né? Ou seja, daqui da traqueia para baixo, né? É quando há um acometimento não só dessa parte superior do sistema respiratório, nariz, garganta, ouvido, faringe. Essa infecção e inflamação já está abaixo da laringe, né? Já entrou para dentro dos pulmões e vai acometer brônquios, bronquíolos, né? Principalmente na bronquiolite, os bronquíolos, né? E vai causar um processo obstrutivo. O que é isso? Os canalículos de ar, né? Nós temos um pulmão que nada mais é do que um reservatório de ar com uma ramificação intensa desses brônquios, que são vários canaizinhos de ar que vão se desdobrando, desdobrando, desdobrando e fazendo uma trama enorme, como se fosse uma raiz de uma planta. A mesma coisa, assim como a raiz de uma planta ela vai permeando o solo para conseguir nutrientes, o pulmão, o nosso pulmão, é mais ou menos uma raiz, né, bem ramificada, cheia de vasinhos que conduzem o ar para levar até lá o final dos vasos do pulmão, para que a gente tenha uma troca de ar muito boa e consiga receber o máximo de oxigênio possível a cada vez que o ar entra e sai, né, e elimine o CO2. Isso é o nosso pulmão. Então, nos bebezinhos, e quem é que é acometido por bronquiolite? Principalmente os bebês abaixo de 6 meses, mas crianças abaixo de 2 anos podem ter bronquiolite, porque ainda tem esse pulmão imaturo, um pulmão de calibre de vias aéreas pequenos, né? E quando esse vírus, então, inflama esses bronquíolos e vão causar a obstrução, porque dentro dos brônquios vai haver edema na parede, então vai ficar apertadinho, o ar não vai conseguir passar, a secreção, né? E restos celulares, porque há morte, né, de descamação dessa membrana, desse epitélio que reveste aqui internamente os bronquíolos, então os brônquios ficam obstruídos e o ar não consegue entrar e sair com facilidade do pulmão. É isso que está acontecendo na bronquiolite. 75 a 85%, ou seja, um número significativo, mais de 2/3 dos casos, são causados por um tipo de vírus, o chamado vírus sincicial respiratório. É um vírus que tem essa sazonalidade que eu acabei descrevendo no início do vídeo aqui, que é o início aí do outono, no Brasil, aqui no hemisfério sul, o início do outono, que é agora, nosso, né, em abril, até o final do inverno, em torno de agosto, setembro, variando nas regiões do Brasil, que é um país muito continental, e tem regiões bem diferentes, isso pode diferir um pouco. Mas agora, essa época aí de abril até setembro, é um campeão onde mais se circula vírus sincicial respiratório e, portanto, mais teremos internações, problemas, complicações com as bronquiolites. As bronquiolites acometem, como eu disse, esses menores de 2 anos, mas os mais acometidos acabam sendo os menores de 6 meses. E temos que falar do fator de proteção, da amamentação. Bebês não amamentados ou desmamados precocemente têm mais riscos de complicar, de ter uma bronquiolite e ter complicações. Tá bom? Aí entra um grupo especial de bebês que terão mais risco de formas graves, que são os bebês prematuros, os bebês cardiopatas, com broncodisplasia, né? Ou o bebê com alguma situação imunológica, algum problema imunológico, né, no nascimento, alguma condição que afeta a sua imunidade, né, e a prematuridade é uma delas, mas alguma outra deficiência imunológica que vai dar mais risco a esse bebê de complicar. Vamos lá, como é que se apresenta o quadro clínico de uma bronquiolite? Uma bronquiolite, habitualmente, o comum é um bebê começar com sintomas gripais. Então tem alguém gripado em casa
E começa lá com tosse, nariz escorrendo, entupido, aí tem uma febrezinha, começa nos 2 dias iniciais. O bebê, muitas vezes, ele pode ser o primeiro a se manifestar, mas dentro de casa, às vezes, ele é depois, o que pega, né, de alguém que veio da rua sintomático e elimina esse vírus, e ele também começa a ter os sintomas de gripe. Essa gripe aí pode durar em torno de 3 a 5 dias, então o bebê parece que gripou, o nariz está entupido, está espirrando, está com uma tossezinha seca, e aí então esse bebê, a partir desse 3º dia de vida, parece que tem uma piora, ele começa a cansar, respirar com dificuldade, força a barriguinha para respirar, respira muitas vezes rapidamente, né, e ele começa a emitir um som tipo apito, um ronco, né? Às vezes é mais falado pelas famílias como um piado, que é como se fosse um apito de gato, um apito de agudo, né? Que é o... Cada vez que o bebê expira, coloca o ar para fora, ele como se estivesse apitando. Quando você encosta o ouvido no tórax do bebê, você ouve esse ruídozinho como se fosse um apitozinho, né? Pode ser audível, né, só no ouvido, ou às vezes precisar do estetoscópio do médico lá para ser audível. Tá? Então esses bebês vão ter dificuldade respiratória aí por volta do 3º ao 5º dia de doença. É nesse momento que esses bebês merecem uma avaliação com um pediatra, né, e vai se detalhar desse quadro. Como é tratado os quadros de bronquiolite? Bem, a boa notícia é que a maior parte dos casos, quando essa criança não tem os fatores de risco lá da cardiopatia, prematuridade, né, broncodisplasia, esses bebês conseguem, a maior parte, sair desse quadro sozinhos, com um suporte, chamado suporte, que a gente vai manter o bebê hidratado. Se o bebê só mama, o ideal é só manter a mama, lavar o nariz com soro, pode fazer uma umidificação com a nebulização com soro fisiológico. Algumas vezes é necessário o tratamento com broncodilatadores, isso pode ser questionado aí, né? Mas o uso de medicações inalatórias através de uma bombinha espaçada, né? Ou até a nebulização. Eu particularmente prefiro as bombinhas com espaçador, né? Prescrito pelo pediatra. Isso vai ser o tratamento, o suporte, que no final das contas a gente vai dar esse suporte, essa ajuda ao bebê, que em torno de 7 a 10 dias vai se recuperar desse quadro aí espontaneamente, né? Não é necessário o uso de antibiótico, não é necessário o uso de antivirais, né? Outras medicações antivirais. Não é necessário utilizar radiografia de tórax, isso é uma dúvida comum. Aliás, é proscrito, nem é indicado, não é recomendado fazer radiografia de tórax indiscriminadamente em bebês com suspeita de bronquiolite, porque isso eleva a chance de uso indiscriminado de antibiótico. Então esses bebês serão tratados com esse suporte que eu falei, medidas básicas. A família vai ter que ser orientada, acompanhada, né? E em casos de gravidade, o que aqui são sinais de gravidade? Um bebê, principalmente bebês abaixo de 2 a 3 meses, esses bebês são alertas, às vezes são internados só por ter menos de 2 meses, serão internados para vigilância, porque tem mais riscos de complicação. Bebês que fazem cianose ficam roxinhos, bebês que começam a cansar com muita dificuldade, acelerar demais a respiração e a dificuldade de respirar, tornando o trabalho respiratório muito dificultado, e que vai acabar também evoluindo para uma dificuldade de mamar, de manter-se hidratado, de sugar bem e manter hidratado. Esse bebê certamente vai ser internado, é um sinal de alerta. A saturação, quando essa saturação de oxigênio cai, então por isso que esse bebê, na suspeita de bronquiolite, deve ser avaliado por um pediatra para tomar esses critérios melhor e decidir se é necessário ou não internar, se ele se trata de um bebê de risco, tá bom? Então o que nós podemos fazer para prevenir essas bronquiolites? Que eu sempre costumo dizer no consultório, é tentar fazer o máximo, gente, não levar bebês abaixo de 6 meses para aglomerados de pessoas, seja igreja, supermercado, shopping, festas dentro de casa, qualquer lugar que tenha muita gente, já não é recomendado. Isso não está nem escrito nos guidelines, mas é o que a gente mais vê, né? Essas aglomerações com bebês pequenos, bebês em lugares cheios de gente, mesmo que seja na igreja, que é um lugar muito legal, que você quer levar seu filho, mas lá vai estar com, né, dezenas de pessoas trancadas no mesmo local, o risco de transmissão de infecções virais ali é muito maior. E no bebezinho menos de 6 meses, tudo que a gente não quer é que ele pegue um resfriado e tenha o risco de evoluir para uma bronquiolite.
Você ter rigor também, segundo tópico, rigor na higiene das mãos. Então, sempre que chegar da rua ou vai pegar no bebê, lava as mãos, pode utilizar um álcool se você for pegar rapidamente, não precisa necessariamente estar toda hora lavando a mão, mas higienizar a mão, seja com pelo menos água e sabão e periodicamente ao longo do dia com álcool, e evitar ficar colocando a mão no nariz, boca, olhos, porque são os meios de contágio, né? A contaminação se dá através da excreção de gotículas da pessoa que está infectada, então ela elimina os vírus através de gotículas, da boca, nariz, olhos, também, além da gotícula, de perto, o contato, respirando próximo de uma pessoa saudável, também o contato dessas secreções com a outra pessoa. Eu posso pegar no meu olho, eu estou passando a secreção aqui contaminada e pegar na criança que ela vai ser contaminada. Então, por isso, lavar as mãos periodicamente. Se você tiver com sintomas, se tiver pessoas com sintomas em casa, essas pessoas devem ficar mais afastadas, dormir em lugares diferentes, em outro lugar da criança, né? E essa mãe que amamenta, que deve continuar amamentando, ter cuidados rigorosos com o contato com esse bebê, que deve ser feito com máscara, né, durante a amamentação, lavando as mãos rigorosamente, nessas medidas de higiene que eu acabei de citar. Tá bom? Esse vídeo ficou mais longo, mas eu tentei trazer bastante detalhe. Eu espero que isso tenha sido relevante. É uma doença de grande impacto na saúde pública no Brasil, nesse período aí. E quanto mais a gente prevenir, amamentando, evitando as aglomerações, tendo bons hábitos de higiene, contágio, né, no contato com os bebês, isso aí vai ajudar bastante, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.